Olá, eu sou Marcela Alvarenga, assessora técnica do Conasems, e o programa Estação SUS de hoje é sobre o financiamento da atenção primária. Comigo no estúdio, Blenda Leite, assessora técnica do Conasems. Bem-vinda, Blenda. Ei, Marcela, momento oportuno para discutirmos o financiamento da atenção primária e a correta aplicação dos recursos. Nós temos, nas últimas semanas, recebido muitas demandas sobre isso, principalmente em função da alteração da metodologia. Eu acho que é o momento da gente debater sobre isso e explicar para os gestores que, na realidade, nada mudou do ponto de vista da aplicação e da execução desses recursos por parte dos municípios. Isso mesmo, Blenda. Nós tivemos a portaria 3493 do dia 10 de abril de 2024 publicada, e essa portaria trouxe grandes questionamentos para os municípios, né, na forma como eles vão executar os seus recursos financeiros. Exato. E, além disso, para ajudar, né, e apoiar os municípios, né, na compreensão dessa portaria, nós solicitamos ao Ministério da Saúde que elaborássemos o quê? Uma nota técnica conjunta para tirar as maiores dúvidas que nós recebemos. E acho que essa construção dessa nota, né, foi um momento de reflexão do Conasems, do Ministério da Saúde, do CONAS, para a construção de um material robusto e um material que fosse simples para o entendimento dos gestores de como executar esses recursos financeiros. A nota, né, ela traz um pouco da descrição de cada um desses componentes, de como ela está se estruturando, como que o financiamento vai se estruturar daqui para frente, e é com essa intenção, né, com esse objetivo de ajudar os gestores municipais no entendimento. Exato. A nota, na realidade, ela tem duas partes. Uma que trata da metodologia, né, das alterações que foram para aperfeiçoar, inclusive, a metodologia anterior, e a outra parte que é a da execução. Como os municípios devem observar a execução dos repasses que foram transferidos para os municípios. E para a gente falar um pouco, né, dessa contextualização, dessa parte teórica, né, de cada um desses componentes, eu vou tentar, assim, de forma bem rápida, falar para vocês o que a gente tinha e como que a gente ficou agora, para que a gente consiga compreender essa metodologia vigente. A gente trabalhava, Blenda, no modelo anterior, com 4 componentes básicos, que era o valor per capita fixo, a captação ponderada, o componente de desempenho e o componente de ações estratégicas. E agora como que a gente vai ficar? O componente per capita fixo, ele se mantém nessa nova metodologia com o componente per capita de base populacional, que é a metodologia calculada da mesma forma que anteriormente a gente tinha, um valor fixo definido anualmente, multiplicado pela população IBGE do seu município. Então, ele gera um valor anual que é dividido em 12 parcelas iguais de repasse para o município. A gente tinha a captação ponderada, que era onde estava o maior percentual do recurso financeiro da metodologia anterior. E a captação ponderada, Blenda, ela tinha um objetivo, que era de vincular as pessoas nas equipes e de fazer com que a gente tivesse a descrição da população dentro dos sistemas de informação da atenção básica, e ele conseguiu atingir esse objetivo. Quando nós olhamos lá para 2019, a base do CISAB, ela tinha uma população de 79 milhões de brasileiros. Então, mas aí a questão do território. Isso já nas normas anteriores já previa essa questão da territorialização e a descrição das equipes. O que mudou nesse cenário? E isso desde 2006, desde a primeira Política Nacional da Atenção Básica, ele já trazia isso, né, de adscrição e de vinculação. Sim. E a metodologia anterior fez com que a gente conseguisse cumprir esse objetivo. Hoje, a base do CISAB, ela tem uma quantidade de mais de 180 milhões de brasileiros cadastrados. E o componente agora de vínculo e acompanhamento territorial, ele vem com o objetivo de qualificar essa base. Porque não adianta a gente ter só pessoas cadastradas nas equipes, né? E essas 180 milhões de pessoas são pessoas únicas, né? Pelo CPF, pelo Cartão Nacional do SUS. Então, a gente não tem pessoas duplicadas nessa base. Só que não é só vincular, né? A gente precisa qualificar essa base de dados. E esse componente de vínculo e acompanhamento territorial, ele vem com esse objetivo, de olhar para essa base existente e agora vamos qualificá-la. O que é qualificar essa base? É ter um cadastro completo, é ter, dentro desse cadastro, a gente conseguir identificar as comorbidades, as vulnerabilidades sociais, nós conseguimos entender que não é só cadastrar, mas eu também preciso acompanhar essa pessoa através de uma consulta, seja ela do médico, seja ela da equipe multiprofissional, seja através de uma visita domiciliar do agente comunitário, ou seja através do atendimento da saúde bucal. Esse componente também faz com que a equipe ela se integre,
porque eles vão ter que olhar, né, em conjunto, a equipe vai ter que olhar para as pessoas, olhar para a sua base e perceber o que é que eu preciso para qualificar essa base. Então, tudo que você fala, a questão é os componentes, né, que vão ser agrupados para elaborar a metodologia. Né? Então, basicamente é isso. Isso. E que as ações que são realizadas nos municípios, na realidade, são incentivos que o Ministério da Saúde está repassando, incentivos financeiros, para que estas ações sejam realizadas. Sejam continuadas. Exato. Então, quando esse recurso chegar, é transferido para os municípios, na realidade, é para compor o financiamento da atenção primária, que também tem recurso próprio, e nesta linha de composição do gasto, é para o quê? Materializar as ações que já estão o quê? Sendo executadas como ação continuada de dentro da atenção primária. Isso mesmo, Glenda. Por isso que a gente fala que essa metodologia ela vem para aperfeiçoar aquilo que a gente já estava fazendo. Dentro dos componentes, o componente de desempenho, que anteriormente a gente trabalhava com 7 indicadores, né, definidos como prioritários naquele momento, ele continua agora nesse momento, agora com um novo nome, que é o componente de qualidade, e que a gente vai ter, né, lógico, alterações dos indicadores, sejam eles pela metodologia de cálculo ou seja pelo acréscimo de algum outro novo indicador para monitorar, mas o que a gente percebe é que, dentro do desempenho, as áreas temáticas que estão colocadas na 3493 são todas englobam o que a gente já fazia, Exato. Que é a saúde da mulher, que a gente já trabalhava com o indicador da coleta do citopatológico, o acompanhamento da gestante e da puérpera, que nós tínhamos 3 indicadores que monitoravam o pré-natal dessa mulher, o acompanhamento dos doentes crônicos com o acompanhamento dos diabéticos e dos hipertensos, o desenvolvimento das crianças, né, desenvolvimento e crescimento das crianças. A gente tinha apenas um indicador do calendário vacinal e que agora nós devemos ter atualização para novos indicadores. E temos também, né, o acréscimo de 2 áreas temáticas que a gente não trabalhava ainda, que é a saúde do idoso, que a gente tem que pensar, né, e refletir no envelhecimento do nosso país, que a gente precisa ter esse acompanhamento, e a questão do acesso e da integralidade do cuidado, que é de como os nossos usuários estão acessando a atenção básica. Exato. Então, o que é importante é a gente registrar que os componentes, né, que formam, né, o valor que vai ser repassado para os municípios, eles não podem se confundir com a materialização das ações na lei orçamentária municipal. Ou seja, eles não podem se materializar em cada componente ser uma ação orçamentária do município. Por que não? Todos esses componentes, eles oneram somente um programa de trabalho orçamentário na União, que é, hoje, a ação orçamentária 219A. Mas esse número, nada pode ser caracterizado como o mesmo número no município, totalmente diferente, é a forma de organização do orçamento da União, mas a finalidade é importante a gente observar, que é o financiamento da atenção básica. Então, quando esse recurso for transferido para o município, ele deve se dedicar de forma autônoma, como a portaria 3493 deixa bem claro, nas ações de atenção primária. Então, Marcela, é importante a gente conhecer como foi feita a elaboração do cálculo, né, ou seja, dessa metodologia. É importante o gestor saber como é que foi feito toda a regra de cálculo, mas ele não pode fazer essa confusão de que isso, na realidade, vai refletir diretamente nesses componentes, na sua execução e na previsão orçamentária. Então, quais outros componentes, né, que a própria 3493 trouxe para o financiamento da atenção primária? Nós ainda temos alguns componentes que são componentes novos, né, Blenda? Nós temos o componente fixo por equipe de estratégia de saúde da família, de EAP, de equipe de saúde bucal e EMUT. Nós não tínhamos, na metodologia anterior, um valor destinado para as equipes, né? A gente tinha um maior percentual do recurso financeiro vinculado ao cadastro das pessoas, que foi que eu falei anteriormente, que a gente conseguiu atingir esse objetivo. E agora a gente vem com o valor maior dessa metodologia vinculado a um valor fixo por equipe. O que é o objetivo desse componente? É trazer uma maior previsibilidade, né, do recebimento do recurso financeiro para os gestores municipais. Este componente ele faz a estratificação dos municípios em 4 grupos. E a classificação, a gente tinha anteriormente a classificação dos municípios através do IBGE, que dividia os municípios em 5 perfis diferentes, mas que era uma classificação que não tinha muita sensibilidade, né? Os municípios eram classificados como urbanos, rural remoto, rural adjacente,
E isso prejudicou alguns municípios nessa classificação. E agora, dentro do componente fixo, esses 4 estratos que eles são divididos, ele é classificado como um indicador de equidade e dimensionamento. Esse indicador de equidade e dimensionamento foi uma soma de 2 indicadores. O indicador de vulnerabilidade social, utilizado pelo IPEA, que é um indicador muito conhecido e que tem uma sensibilidade maior do que a classificação do IBGE, e o indicador de porte populacional. Então, o Ministério optou por ter a soma de 2 indicadores para gerar um indicador que tenha uma sensibilidade maior para esses municípios. Então, a estratificação foi feita em 4 grupos desses municípios. A classificação está no anexo da portaria 3493 de cada um desses indicadores. E, através dela, foi definido valores fixos para as equipes de saúde da família, as EAPs, as EMULTs e as equipes de saúde bucal. Então, esse é o componente fixo, que determina esse valor de repasse mensal fixo para as equipes, independente do processo de trabalho, da vinculação, independente de adesão a programas e outras coisas. Então, esse componente vem com essa finalidade, Blenda. O outro componente novo, que a gente não tinha anteriormente, que agora a gente tinha ele como uma ação estratégica, e agora ele se torna um componente fixo, é a saúde bucal. A gente sabe que um dos principais objetivos dessa gestão do Ministério da Saúde é o fortalecimento da saúde bucal dentro da atenção básica. Então, a saúde bucal ela deixa de ser uma ação estratégica e passa a ser um componente fixo. Então, e o componente, ações estratégicas, anteriormente, ele passa agora a chamar o componente de implantação e manutenção de serviços. Aqui vão estar todas as especificidades que a gente tinha anteriormente. As equipes multiprofissionais, as equipes de consultório na rua, as equipes ribeirinhas, as equipes que atendem a população de adolescentes privados de liberdade, os programas Saúde na Escola, Academia da Saúde e qualquer outro novo programa que o Ministério da Saúde se instituir ao longo desses próximos anos. Vão ser incorporados dentro desse componente de manutenção do serviço. Então, essas são as mudanças, quando a gente olha o que a gente tinha e como a gente vai ficar. E aí, Blenda, uma das nossas maiores demandas tem sido de como os gestores enxergaram essa transferência dentro do Fundo Nacional de Saúde. Então, considerando que a soma desses componentes resultam no valor que vão ser repassados para os municípios. A partir do momento que se faz essa metodologia e que se publica a portaria, é necessário 2 momentos. Dentro da portaria, já identificar o programa orçamentário que onera, ou seja, como eu já disse, um só. E o Fundo Nacional de Saúde, dentro da sua página, ele cria grupos de identificação para que gestores, a sociedade em geral, consigam visualizar o que está sendo transferido para estados e municípios. Então, dentro dessa metodologia, de transparência, o que vai ser colocado? Grupos de identificação. Então, existe a forma de repasse, que é o bloco por blocos, que é o fundo a fundo, por meio dos blocos de financiamento. Então, nós temos o bloco de manutenção e o bloco de estruturação. Os recursos que financiam o componente da atenção primária da portaria 3493, ela é transferida na sua totalidade por meio do bloco de manutenção. Então, o que significa isso? Significa que a destinação desses recursos é para manutenção da prestação dos serviços da atenção primária. Manutenção e criação da oferta e da prestação de serviços da atenção primária. Então, é para o custeio das ações da atenção primária. Então, esse recurso, agora nós estamos falando de execução. Passou a parte de metodologia, passou a parte do que foi considerado para o repasse e agora nós vamos para a execução propriamente dita. Então, esses grupos de identificação nada mais é para que o gestor possa identificar, olhar os componentes e falar assim, olha, aqui eu consigo visualizar realmente como que foi considerado a metodologia para repasse para o meu município. E agora como é que eu vou olhar isso para dentro? Da minha gestão. E acho que uma das coisas que vem mais perturbando os gestores é de pensar como que vai ser essas mudanças. E acho que o entendimento que eles têm que ter é que não há necessidade de alteração das leis orçamentárias municipais. Nenhuma. Não há necessidade de fazer nenhuma mudança na sua lei orçamentária atual. Por quê? Novamente, a vinculação é por meio de um programa de trabalho orçamentário único e é para ações e serviços de saúde da atenção primária. E de forma autônoma, eu tenho que observar o que os meus instrumentos de planejamento e as minhas normas locais estão
prevendo para as ações de atenção básica. Então, quando eu faço isso, eu vou recepcionar o meu recurso novamente no meu orçamento para fazer o detalhamento. Mas o que eu posso gastar com esse recurso? Que eu acho que é isso que é a maior parte das dúvidas. Acho que a primeira coisa que eles têm que entender é que eles têm autonomia para essa execução. Mas o que é essa autonomia, sabe, Marcela? É bom a gente sempre deixar claro. O que é? É pagar a folha de pessoal, é aquisição dos insumos, manutenção da sua unidade básica de saúde. Exemplo, combustível daqueles veículos que servem para as equipes de saúde da família fazer toda a locomoção até a unidade rural, ou dentro mesmo do município, né? Aluguel de uma unidade básica, ou água, luz, telefone, internet, todo material de consumo, pequenos reparos e adaptações dentro da sua unidade básica de saúde. E o resumo disso aqui é o seguinte: ele pode executar em tudo que for para o funcionamento da atenção básica. Exato. Qualquer objetivo que for de manutenção, de conservação da atenção básica das suas unidades, da sua equipe, ele pode executar, é isso? Exato. Por quê? Nós já sabemos que é de conhecimento que 60% do gasto da atenção básica é financiada com recurso próprio, né? Aí a gente tem em torno de 30%, 30 e poucos por cento, que é de gasto federal, e uma parte menor que é de transferência estadual em alguns casos. Então, nessa composição, a gente observa o recurso federal, para que ele deve ser destinado? Para as ações de atenção básica, independente do tipo da ação, claro, observando a despesa de custeio, mas as ações que estão onde? No meu plano de saúde e na minha lei orçamentária. Eu não tenho que alterar a lei orçamentária, eu não tenho que criar novos objetivos de acordo com os objetivos, mas a gente tem que lembrar que, se eu recebi um valor X da atenção básica, eu tenho que demonstrar na minha prestação de conta que esses valores foram para a atenção básica. Porque qualquer movimento diferente disso vai causar um desvio de finalidade. E onde que eu tenho que prestar conta disso? No meu relatório anual de gestão. Então, ou seja, não tem nada de novo, simplesmente do nosso cotidiano, ou seja, as ações e a gestão que fazemos do nosso dia a dia, que vai alocar esse recurso. Então, essa foi a nossa finalidade do nosso bate-papo, né, Blenda? De mostrar para os gestores que vocês vão continuar fazendo aquilo que vocês já fazem. O que nós temos que reforçar? O papel das nossas equipes, né? A organização do processo de trabalho. A organização agora de entender a base de dados que vocês possuem dos cadastros, qualificar, dar continuidade no processo de trabalho de monitoramento e avaliação dos seus indicadores, reforçar a importância da atualização da base de informação de vocês, seja do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, do CNES dessas equipes, seja através de informações que vocês alimentam diariamente os sistemas de informação da atenção básica, de nós darmos a importância para a qualificação dos dados da atenção primária, né, da transparência dos dados, da transparência do recebimento desses recursos, da execução desses recursos. Então, essa portaria, ela vem com metodologia de aperfeiçoamento. Ela vem com a metodologia de melhorar aquilo que a gente já vinha construindo nesses últimos anos. E essa nota técnica que está disponível, né, que vai ser colocada para todos vocês aqui, ela vem também com esse objetivo de melhorar o entendimento de como vocês podem fazer essa atenção básica cada vez mais resolutiva. Então, Marcela, a atenção básica, ela faz parte de todas as outras ações que estão também sob responsabilidade da gestão municipal. E, por isso, os instrumentos de planejamento têm que estar atualizados e constantes às ações de atenção básica. Então, com a correta prestação de contas, a alimentação dos sistemas de informações, eu acho que isso tudo compõe, né, as responsabilidades que o secretário municipal de saúde tem que ter. É isso mesmo, Blenda. Acho que hoje a gente fica por aqui, né? Nós, quando nós vamos estar à disposição para que a gente tenha novos momentos nesse bate-papo, né, de entendimento e de interpretação correta, né, das mudanças que a gente vem enfrentando no dia a dia. Esse foi o Estação SUS de hoje. Assista o... Faz o seguinte, ó, clica nesse botão gigante vermelho aqui embaixo e badala esse sininho aí, meu filho, que aí todo vídeo que sai aqui, você recebe no seu e-mail, no seu celular.